Tá certo. Então, tá bom. Eu gostaria de comentar sobre um personagem da Bíblia, né? Mas para nós conhecermos melhor, entendermos melhor a dinâmica do que iremos comentar, eu preciso construir um panorama histórico do que estava acontecendo e para entendermos as atitudes desse personagem. O reino de Acás sobre Judá foi um reino péssimo. Talvez pior do que ele, só o neto dele. Porque tudo que ele podia se fazer de errado, esse homem fez. Queimou seus filhos no fogo, em homenagem aos deuses, consultava necromantes, lacrou o templo, fechou o templo mesmo, tirou o altar de incenso, colocou um altar à semelhança de um altar idólatra lá, fez uma série de terríveis coisas. E com isso, os inimigos foram crescendo. Ele foi derrotado pelos filisteus, foi derrotado pela Síria, foi derrotado pelos vários países ali em volta, países que eram submissos a Israel há muito tempo. Com isso, o país entrou numa crise financeira, numa crise social, numa crise espiritual muito grande. E dentro desse contexto, ou neste contexto, surge a figura do rei Ezequias, que era filho de Acás. Se Acás era como dizemos, um zero à esquerda, Ezequias foi totalmente diferente. Ezequias foi totalmente diferente. Foi um rei de primeira. Um rei com, a Bíblia fala que nunca teve um rei igual a ele. Isso aconteceu mais ou menos no ano 457 a.C. Então, segundo Reis 18 e 20, dá ênfase sobre a política de restauração e a ordem em Judá. No texto paralelo, que se encontra em 2 Crônicas, também 29 a 32, a ênfase cai na sua reforma espiritual. E também nós encontramos o mesmo texto, o mesmo fato, sendo narrado em Isaías, no capítulo 36 a 39. Agora, nesse ambiente tão ruim, nesse ambiente tão promíscuo, nesse ambiente tão de idolatria, aparece Ezequias, que foi uma verdadeira flor, né, dentro daquele lodo todo social que estava acontecendo em Israel. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é a seguinte: não importa o ambiente onde você está. Você pode servir ao Senhor e ser fiel a Ele, independente das circunstâncias, das dificuldades financeiras, da crise social, das doenças, da ameaça, da violência, não importa. Isso não é motivo, tá certo? Você não é afetado pelo ambiente nesse sentido, se você se apegar com Deus. Ezequias, então, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos. Tá certo? Ele reabriu o templo, que o pai havia lacrado, convocou os sacerdotes levitas, reestruturou o serviço do templo, reparou os objetos que o pai dele havia jogado fora, restaurou o serviço dos sacerdotes, dos levitas, iniciou um movimento maravilhoso de reavivamento sem precedentes por todas as cidades e as vilas do reino de Israel. Mas ele foi mais além. O seu trabalho, o seu reavivamento, a sua restauração espiritual foi tão grande que ele mandou ele enviou convites para outros povos e eles vieram também participar. Então a Bíblia fala que nunca houve uma Páscoa tão maravilhosa ou tão espiritual como foi essa de Ezequias. É comparada apenas ao reino de Salomão. E a Páscoa foi tão efetiva e chegaram tantas pessoas querendo participar da Páscoa que ela foi obrigada a durar mais 7 dias por causa dessas novas pessoas que estavam chegando. Então, Ezequias foi um modelo, né? Foi um modelo, um exemplo para todas as pessoas. E a mensagem que ele enviou para todas as pessoas foi o seguinte: não endureçais agora o seu coração como os pais, né? Dai mão ao Senhor, vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que foram levados cativos. Olha que mensagem, que convite lindo, né? Porque convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos alcançarão misericórdia. A segunda lição que nós podemos aprender é que quando mudamos o nosso comportamento e permitimos a ação do Espírito Santo no nosso coração, para que ele possa trabalhar, moldar, modificar nossa vida, nosso exemplo vai influenciar outras pessoas. E muitas pessoas se decidirão a conhecer a Deus
através do nosso testemunho. Aliás, Jesus falou, vós sereis minhas testemunhas. E uma testemunha tem que falar aquilo que ele presenciou, do seu relacionamento com seu Deus, no caso aqui. Então, Jesus nos diz que nós deveríamos testemunhar, deveríamos ser suas testemunhas. E o maior testemunho que alguém pode dar e presentear, sem palavra alguma, é apresentar sua própria vida transformada, modificada, renovada pelo poder de Deus. Amém. As atitudes de Ezequias foram notórias. Seu reinado foi tão impressionante que a Bíblia diz o seguinte em 2 Reis, capítulo 18. Se eu falar alguma coisa, vocês não prestem, tá? Vocês confiram aí depois. Diz o seguinte, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele dentre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Olha que coisa maravilhosa. Que palavra impressionante para falar de um homem, hein? Nunca houve ninguém antes dele e nem depois dele que tinha tal fé, com tal apego às coisas de Deus. Continuando o verso, diz o seguinte, Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se até contra o rei da Síria e não lhe pagou mais tributo. Olha que coisa impressionante. Que homem, que vida exemplar essa, né? Um homem que se apegou a Deus de tal forma que Deus fez transformações, modificações no todo o povo de Israel e também com o povo de Judá e também com a nação de Israel. Houve não só um reavivamento, né? Mas houve reforma. O objetivo principal não é reavivamento, mas a reforma que traz a mudança e as transformações. Agora, depois de tantas reformas, o rei finalmente entrou em um período de paz e prosperidade. Houve uma reforma civil, houve uma reforma financeira, houve uma reforma social e, acima de tudo, houve uma reforma religiosa. Com isso, o país prosperou. Ele construiu novas cidades, novos celeiros, ajudou a muitas pessoas através das obras sociais que ele fez. E nesse exato momento, em que tudo está indo bem para Ezequias, onde, no momento em que tem paz em todo o reino, o respeito, a admiração e o temor das outras nações, depois de 14 anos governando o seu reinado, no auge do seu reinado, né, ele se depara com dois grandes e insolúveis problemas, que foi obrigado a ter que enfrentar. Querendo ou não, ele foi obrigado a enfrentar. Um grande problema interno e um grande problema externo. Eu vou começar falando sobre o problema externo. A maior nação da época, o maior império, uma potência bélica, que era conhecido pela sua valentia, braveza, ao mesmo tempo eram pessoas muito duras e cruéis até certo ponto, era a Síria. E a Síria agora começou a olhar para Israel, para Judá, com outros, com o vice do conquistador, né? Um reino que estava prosperando, rico. Então começou a olhar para esse reino. Os assírios eram tão cruéis que eles tinham o costume de arrancar os dedos, os polegares, orelhas, nariz das pessoas. Assurbanipal, que foi um dos grandes imperadores, para você ter, ele pegou todos os prisioneiros de guerra que ele teve e mandou esfolar vivos. Esse era o grande império assírio. Eles dominavam pelo medo, pela pressão. E agora, com a prosperidade de Judá, um país agora rico, respeitável, né? Então a conquista dele entraria para a biografia de qualquer rei ou general que conquistasse. E ele agora pega o seu grande exército e avança contra Judá. E vai avançando, vai conquistando cidades, vilas, povoados, tomando tudo. No seu relato em Assíria, nas suas descobertas, é dito que ele conquistou 46 cidades, grandes cidades muradas em Israel. E engraçado que hoje a lição parece que falou alguma coisa sobre isso, né? Eu até falei, poxa, tá adiantando o meu sermão? Mas e ainda nos relatos diz que ele levou cativos mais de 200 mil pessoas e grande despojo para a Síria. Finalmente, a única cidade que não caiu no poder da Síria foi Jerusalém. Os fugitivos das outras cidades, aldeias,
foram para Jerusalém e ficaram lá. Por fim, Senaqueribe chama seu general, principal oficial, Rabsaqué, e manda um ultimato para Ezequias. E agora Rabsaqué vai com seus emissários, com um grande exército, sitia Jerusalém, e ali ofende terrivelmente aos moradores de Jerusalém, ofende grandemente ao rei Ezequias, e principalmente ele ofende e blasfema contra Deus. Diante dessa situação tão desesperadora, sem saída, porque se seria mais ou menos como se nós pensássemos aqui brincando, né? Como se todas as tropas americanas se resolvessem invadir o Brasil, fossem invadindo tudo, e no final ficasse só ali o Brasília, ali no centro, né? A única cidade que tinha. Não tinha mais chances aos olhos humanos, não tinha mais saída, não tinha mais escapatória para aquele país, o Judá. Mas diante dessa situação tão desesperadora, sem saída, quando não tinha mais luz no fim do túnel e nenhuma solução, Ezequias se volta para Deus e faz uma das mais lindas orações, apresentando o seu problema a Deus. A terceira lição que nós podemos aprender é, antes de você sair por aí se lamentando, antes de cair em desespero, procure ao Senhor. Procure a quem tem todas as respostas e soluções para a vida. Seja um homem, uma mulher de oração. O Deus que você segue, o Deus a quem obedecemos, é um Deus que ouve as orações de seus filhos. Ele atende aos pedidos do mais simples pecador, tá certo? Ele dá força para suportar as aflições. Ele não nos deixa só. Então, busque a Deus antes de qualquer outra situação ou qualquer outra solução. Caminhe-se para Deus. Veja agora o que o profeta Isaías falou no capítulo 59, 1 e 2, né? Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido surdo para ouvi-los. Que verso maravilhoso! E ele está falando para nós, né? Ouçam, o braço do Senhor não é fraco. Ele pode salvar, e nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Então, busquem ao Senhor em todos os momentos, quer na alegria, quer na tristeza, mas principalmente em grandes decisões, não tomem uma decisão sem antes consultar o Senhor, porque Ele está atento, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. E você pode confiar, porque Deus ainda diz o seguinte em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Aquele mesmo Deus que ouviu tantos heróis no passado, é o mesmo Deus das orações e ao nosso clamor. Então, confie em Deus. Busque em Deus a força, o alento que você tanto necessita para enfrentar esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, através da oração, através da meditação, e também ouvir a resposta de Deus, através do estudo da palavra. Eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Nem sempre Deus vai ouvir e atender as nossas orações. Mas, certamente, Ele vai ouvir e nos vai dar força, paz, para superarmos todas as dificuldades. Porque Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Antecedendo a invasão, logo bem cedo de manhã, ao amanhecer, o rei levantou-se, alguns soldados se levantaram e agora se depararam com uma cena tétrica. O exército, praticamente o exército de Senaqueribe, estava morto. 185 mil soldados perderam a vida, sem mesmo entrar na batalha. A maior vitória de Ezequias, a maior vitória que alcançou belicamente ou militarmente, ele não usou um soldado, não lançou uma flecha, porque o Senhor combateu por ele. E o rei soberbo, aquele rei arrogante, é obrigado a se retirar envergonhado, fazer todo o trajeto de Jerusalém até a Síria, envergonhado.
Tanto assim que a sua biografia parou nas primeiras conquistas, porque ele daí em diante ele não escreveu mais nada. Então, a maior vitória de Ezequias não foi em batalhas. A maior vitória de Ezequias não foi nas lutas. A maior vitória de Ezequias não foi em reformas. Mas a maior vitória de Ezequias foi no poder da oração e na confiança em seu Deus. Essa é a grande vitória. Esse é o grande exemplo que nós podemos trazer para a nossa vida. As nossas batalhas, nós não podemos ganhar com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro. A batalha que tem que ser ganha é através de Deus, com Deus e por Deus. Eu falei que haveriam dois perigos, um interno e outro externo. Falei do externo. Logo após essa grande vitória, né, Ezequias pegou esse grande despojo deixado pelo rei assírio, a paz, a alegria, felicidade, livramento, a cidade feliz, mas logo depois ele se depara então com um problema interno. E qual foi o problema interno? Logo depois dessa grande vitória, Ezequias cai doente. Uma doença desconhecida para nós não temos como dizer que doença que era. Alguns falam disso ou falam aquilo, mas não podemos definir que fosse aquilo. Mas era uma doença terrivelmente devastadora. Tanto assim que Ezequias caiu em cama de soluções naquele momento. Mas Deus manda o profeta Isaías para levar uma mensagem para o grande rei. Ele falou o seguinte para o rei: Rei, assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não recuperará dessa doença. Outra versão diz, ponha a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Que mensagem terrível de se ouvir, não é verdade? É uma mensagem pesada. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Quando nós olhamos esse tipo de linguajar oriental, e oriental de quase de 2.500, 2.600 anos atrás, nós nos chocamos. Mas, na verdade, essa mensagem era uma mensagem de amor de Deus, sabia? Que ele falou o seguinte, olha, Ezequias, você vai morrer. Então, já que você vai morrer, se preparem para encontrar com seu Criador, não é? Se preparem para esse momento. Coloque tudo em ordem, porque os seus dias estão chegando. Se nós pensarmos bem, seria uma mensagem até de alento. Vou me preparar agora, o que eu preciso ajeitar para poder encontrar com Deus. A quarta lição que nós podemos aprender aqui é a seguinte. As doenças, a morte, vêm tanto para os bons quanto para os maus. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo e nessas circunstâncias, todos nós seremos acometidos por doenças e pela morte. E caso Jesus não volte antes, todos nós passaremos por este processo. Agora tem uma coisa, Deus não se alegra com a morte. A morte é uma intrusa aqui neste planeta. Ela não foi criada por Deus, não foi feita por Deus. Então a morte é uma intrusa e Deus tem ódio pela morte. E interessante é que Deus fala o seguinte, o Senhor, né, fala o seguinte, não tenho prazer na morte do ímpio. Até do ímpio, Deus fala, não tenho prazer na morte dele. A morte é uma coisa terrível. Deus quer que todos venham a se arrepender, todos venham a se converter, mudar de suas atitudes. É por isso que ele não sente prazer na morte do ímpio. Então, outro cuidado que nós precisamos ter ao ler esse verso, que fala o seguinte, põe em ordem a tua casa. Novamente, nos voltamos para uma linguagem oriental de 2.700 anos atrás, tá certo? Quando, muitas vezes, nós falamos em nossos sermãos que a casa é a família, não estou dizendo que não seja, tá certo? Mas usando como base esse verso. A casa é a família, os filhos, a esposa. Bem, a casa naquele tempo tinha um significado muito mais amplo. Tinha a família, tinha os negócios, tinha, no caso dele, o reino, quem seria o sucessor, quem continuaria com as reformas. Ele tinha todo um movimento que ele deveria providenciar para que, quando ele passasse, quando ele morresse, então tudo continuasse fluindo naturalmente. Então, conforme eu falei, o termo é muito mais vasto e abrangente. Ele inclui negócios, filhos, esposa, empregados, até parte financeira, bens, tudo isso aí.
A quinta lição que nós podemos aprender sobre esse ponto é a seguinte: precisamos ter uma vida em ordem, porque ninguém sabe quando nós enfrentaremos a morte. E às vezes é tão triste porque a pessoa falece, deixa os negócios tudo enrolado, não tem escritura da casa, não tem documento, e a viúva ou o viúvo fica desesperado no banco, não pode nem tirar o dinheiro para celebrar o funeral, porque não tem a conta, não tem o número. Então, eu não estou falando aqui do plano funeral, não, tá, gente? Mas de negócios, tudo nós precisamos ser organizados, precisamos ter tudo certinho, porque mesmo em nossa falta, outra pessoa possa dar continuidade e não deixar a nossa família, no caso aqui restrito, que nós somos simples, né? A nossa família, a nossa casa passar por problemas, dificuldades, por desordem, por desorganização nossa. Então, olha a lição que Deus deu, né? Põe em ordem a tua casa. Então, tendo visto que parentes, sem saber onde está a escritura, tenho visto isso quando eu trabalhei, então, na época, no ministério. Então, às vezes, tinha falecimento de irmãos que nós tínhamos que ajudar a família porque eles não tinham documento de nada. Então, é preciso termos em ordem a nossa casa. Diante de um quadro tão grave, o que faz Ezequias? Novamente, Ezequias volta-se para Deus. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha um diálogo, uma abertura com Deus devido à sua convivência contínua com ele. E agora era um homem que conhecia a Deus de perto, né? Um profundo relacionamento com ele. Ele volta-se para Deus e ora a Deus, ao Deus que ele servia, ao Deus que ele seguia, ao Deus que ele obedeceu, ao Deus que ele concedeu tantas vitórias em tantas situações, em tantas circunstâncias adversas. Ele chora perante o grande Rei do Universo. Abre seu coração para ele, derrama as suas lágrimas aos pés de Deus. E no mesmo momento que acontece isso, o mesmo mensageiro que foi levar a notícia de morte, Deus envia novamente para dar uma notícia de vida. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos apegamos a Deus, as situações mudam e Deus pode nos abençoar. E agora a ordem foi dada a Isaías. Vai lá e fala com Ezequias. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei teus dias mais 15 anos. Amigo, como é bom saber que Deus ouve as nossas orações. Como é confortador crer em um Deus que não nos deixa sós. Ele não está tão distante que não possa nos ouvir, mas ele está próximo a nós. Mesmo que fisicamente ele esteja tão distante que nós não possamos vê-lo, né? Mas ele está próximo de nós. E a distância mais próxima de Deus é quando nós nos colocamos de joelhos e com o coração aberto para o Senhor, abrimos o nosso coração para Ele. Deus é um Deus maravilhoso, não é mesmo? É um Deus que ouve as nossas orações, sofre conosco, ajuda-nos conosco em todos os momentos. E podemos tirar mais uma lição desse fato aqui, que é a quinta lição. Eu não sei, acho que é a quinta lição, não é isso? Deus conhece as nossas lágrimas. Mesmo aquela que nós derramamos sozinhos, escondidos no nosso quarto, ou sozinhos, trancados no banheiro, num cômodo qualquer. Deus conhece as nossas lágrimas. Jesus não é insensível, Jesus não é duro e cruel a ponto de nos abandonar, mas ele sofre conosco, ele chora por nós. Não pense que Deus te abandonou. Jesus conhece muito bem as pessoas, conhece o sofrimento e as lutas de cada um. Para vocês terem noção, Jesus sofre tanto com as pessoas que temos 3 situações em que mostram que Jesus chorou. Uma delas, e a mais conhecida, é a que eu vou comentar aqui, é que se encontra em João 11, quando Jesus chega e vai visitar Maria e Lázaro, né? Lázaro havia falecido. E quando ele viu aquela tristeza, a morte, as consequências da morte, as consequências do pecado, aquele intruso que estava estragando todo o plano maravilhoso de Deus, a Bíblia diz, Jesus chorou. Chorou com os que choram. Aliás, Jesus nos ensinou isso, né? Chorai com os que choram.
Ou seja, tem empatia, sinta por ele. E foi o que Jesus, e é o que Jesus sente quando nos vê chorando. Ele conhece as nossas lágrimas, porque ele já chorou também. Ele conhece o nosso sofrimento, porque ele também já passou por sofrimentos, as angústias, porque ele também pode, ele passou por isso. E pode, por isso tudo, ele pode então nos ajudar, nos confortar, nos animar, porque ele entende tudo o que já passou. Isaías volta com essa mensagem para Ezequias. E agora Deus dá um sinal para ele. Olha só que Deus. Não só falou, vou te dar mais 15 anos, não vou só te curar, mas agora Deus dá um sinal para comprovar. Não precisa, Deus não precisa de comprovação, mas ele insistiu, eu vou comprovar a minha promessa. E olha a promessa dele. É dito em Isaías 38, no verso 7. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol diante do relógio de Acais. Que coisa maravilhosa! Que Deus insuperável! Ele pode salvar seus filhos. E para salvar seu povo, ele é capaz de fazer milagres extraordinários, até fazer a rotação da terra parar. Tudo isso para mostrar o seu amor para conosco. Oh, que Deus maravilhoso, que se preocupa com você, que pode abrir caminhos no meio do mar, que pode abrir montanhas, caminhos através das montanhas. Tudo para te salvar, tudo para te restaurar e tudo para te levar um dia à salvação. Que Deus maravilhoso é esse, né? E aqui nós podemos ter uma sexta lição que nós podemos aprender. Se for necessário, Deus é capaz de parar os astros para acudir um dos seus filhos. E não existem coisas que Deus não possa fazer. Não existem coisas impossíveis para Ele. E Ele vai fazer o necessário e o imprescindível para te alcançar e te salvar. Coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós não temos palavras para expressar tamanha gratidão e tamanha grandiosidade de um Deus que ama a este ponto. Ezequias, nessa época, tinha apenas 39 anos de idade. Na flor da vida, né? Na flor da vida. A cura maravilhosa, então, aconteceu quando ele tinha 14 anos de reinando sobre Judá. Voltando à advertência dada por Deus sobre colocar a sua casa em ordem. Lembrando que casa não significa exatamente família, como nós compreendemos hoje. O que faltava para Ezequias colocar em ordem? Você já parou para pensar sobre isso? Bem, pense comigo. A reforma civil estava tranquila. A justiça estava sendo feita, o sistema funcionando dentro do país, tudo ok, tudo maravilha. Uma reforma financeira, sim, o país estava prosperando financeiramente. Reforma social, também. Ele organizou de tal forma que agora toda a população era atendida com água, fez o aqueduto, canais, tudo que se possa imaginar ele fez para o benefício social. Reforma religiosa, também. Ele restaurou todo o serviço do templo, né? Assim como manteve os sacerdotes e os levitas. Sabe, nós podemos tirar uma sétima lição daqui. É impossível nós sermos salvos pelas nossas próprias obras. Por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu faça, procure fazer a vontade de Deus, acorde lendo a Bíblia o tempo todo, seguindo ponto por ponto, sempre fracassarei. Sabe por quê? Porque eu sempre estarei em débito com Deus. E é essa necessidade que nos leva até Cristo. Então, faltava para Ezequias uma coisa. Qual era? Ordenar a sua casa. Mas na lista que nós vimos ali, tudo estava em ordem. Mas faltava alguma coisa. Isso aqui me faz lembrar uma passagem bíblica de Jesus, quando o jovem rico o procurou. Obedecia todos os mandamentos, era preocupada com a religião, uma pessoa preocupada com a vida eterna, mas Jesus falou, ainda que falta uma coisa. E essa coisa que faltava para o jovem, o que faltou para Ezequias, falta para nós também. Falta para nós permitirmos que Jesus seja o rei da nossa vida.
Porque tudo que nós façamos com a obra maravilhosa de Ezequias não garantia para ele a salvação, não garantia para ele a vida. Sabe por quê? Romanos 3 nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma coisa apenas estava faltando para Ezequias morrer em paz, salvo, salvo em Deus, salvo consigo, em paz consigo mesmo, e deixar um legado inesquecível para as gerações futuras: cuidar da sua casa. Apenas uma coisa. Eu creio que não temos mais tempo, né, Ale? Eu não estou te ouvindo. Tem mais 9 minutos. 9 minutos, né? Então vamos fazer o seguinte: eu não vou me estender muito, porque eu acho que eu cheguei na metade. Então, apenas uma coisa faltava para Ezequias, apenas uma coisa faltava para aquele jovem. Faltava quase tudo. Aliás, estava tudo quase completo. Aliás, eu escrevi certa vez que a palavra mais triste que existe para mim é a palavra quase. Quase salvo significa perdido. Quase se formou em medicina. Não é ninguém ainda. Quase se batizou. Não selou seu testemunho com Cristo. A palavra quase é mais feia do que possa existir. Porque é sempre alguma coisa que se deixou e que se perdeu. Ainda é pior que o si, né? Exatamente. Exatamente. Mas então a falta de alguma coisa, esta é a sina de todo ser humano. E é assim desde o tempo de Adão e até o último que vai existir na Terra. Sempre, e sem exceção, estaremos em falta diante de Deus. Sempre faltando alguma coisa. E a minha pergunta que eu quero deixar nesta noite para nós: mas o que falta para você? O que falta para mim? O que falta para nós? Só falta-nos uma coisa. Apenas uma coisa: ter Jesus no coração. Que nessa noite possamos permitir que Deus não apenas enxugue nossas lágrimas, não apenas cure as nossas enfermidades, não apenas que conforte o nosso coração, mas acima de tudo, que Ele habite em nós. Então, com certeza, não faltará mais nada para sermos aceitos pelo nosso Pai Celeste. Que Deus abençoe-nos e nos dê uma noite de paz em comunhão com Jesus Cristo. Amém.